O Chapolin Colorado tem muitos episódios engraçados, divertidos e famosos. Porém, existem muitos episódios de Chapolin que, além de serem famosos, muita gente não sabe que eles têm outras versões. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra você as versões desconhecidas dos episódios famosos de Chapolin. Então roda a vinheta. Antes de começar, um anúncio realmente importante para vocês que me seguem aqui no YouTube. O Planeta X-Spirits está oficialmente no TikTok. E eu vou ficar muito feliz se você puder entrar no link aqui na descrição e me seguir lá no TikTok também. Porque eu vou publicar conteúdos exclusivos de Chaves por lá. E eu prometo que vou dar o meu melhor para que seja tão bom quanto aqui no YouTube e lá no meu Instagram também. Agora, começando aqui, eu já quero começar com um dos episódios mais clássicos de Chapolin Colorado e que inclusive eu, como fã de Chaves e Chapolin, quero falar que esse foi o primeiro episódio que eu assisti de Chapolin Colorado. Eu vou falar aqui do episódio O Índio da Pele Vermelha. Esse episódio é um dos episódios mais assustadores de Chapolin, se você for lembrar, principalmente pelo fato de que nós temos um índio que é muito bizarro e o Chapolin tentando resolver esse mistério e tentando não se assustar com o índio, porque toda vez que ele vê o índio, ele literalmente pula do colo dos índios e é uma cena até que engraçada. E agora, seguindo aqui, esse episódio é de 1973 e é um dos primeiros episódios gravados do seriado de Chapolin Colorado. Porém, muita gente não sabe que esse episódio tem uma segunda versão, gravada em 1977. Só para lembrar, os episódios de Chapolin eram gravados com vários atores de Chaves. Inclusive, existe um episódio que é gravado com a Angelina Fernandes e também tem participações do Raul Chato Padilha. Agora vamos lá, porque além desse episódio ter uma outra versão, eu quero falar sobre um outro episódio que também é clássico do Chapolin, porém muita gente assim não gosta muito dele. Eu vou falar sobre Os Duendezinhos, porque esse episódio também tem duas versões. A primeira versão foi gravada em 1973, bem antiguinha também. E a outra versão foi gravada alguns anos depois, lá em 1977. E essa segunda versão é diferente da primeira. Eu vou te explicar primeiro a primeira versão do episódio do Polegar. Porque nesse episódio, o Chapolin precisa descobrir como parar os duendezinhos. Inclusive, ele descobre que... Depois disso, eu vou quebrar tudo o que eu puder. Minha mãe! O que tem a sua mãe? Eu vi! Agora sim, eu vi! Eu vi! Olha! Uma boa armadilha é usar água de Jamaica. Eu já expliquei isso aqui no canal, no vídeo falando sobre os refrescos de Chaves. Ele usa essa água de Jamaica para tentar capturar os duendes. No final do episódio, é revelado pelo dono da mansão que os duendezinhos eram apenas bonecos eletrônicos. E aí os donos da casa não perdoam e até o expulsam de lá. Na segunda versão desse episódio, o dono da casa chega a receber uma ameaça de morte por ter enganado. Essa segunda versão, só para lembrar, nós contamos com o ator Raul Chato Padilha como um dono da mansão. Agora, seguindo aqui, porque tem um outro episódio de Chapolin que é clássico, todo mundo já assistiu, muita gente já assistiu. Esse episódio que eu vou falar agora é clássico do Chapolin Colorado. Eu quero falar sobre Os Marcianos, porque se tem uma coisa que o Roberto Gomes Bolaños colocou no seriado de Chapolin, foi coisas sobrenaturais, coisas que tem a ver com o espaço. Inclusive, já acabou que eu vou falar sobre uma referência que foi feita no seriado de Chapolin. Vamos aqui, porque é o seguinte, a gente tem aqui Os Marcianos. Esse episódio dos Marcianos é uma coisa muito engraçada, porque esse episódio, a primeira vez que ele foi gravado em 1974. E ele contou como Os Marcianos, os atores Edgar Vivar, Seu Barriga, e a Dona Florinda Mesa, a Dona Florinda. Eles eram os marcianos que estavam invadindo a Terra, entre aspas, e que eram muito mais avançados tecnologicamente falando da tecnologia, e o Chapolin quase não conseguia pará-los. Tem uma segunda versão desse episódio gravada apenas um ano depois, em 1975, em que foi gravada com Professor Girafales e Dona Florinda. Nessa segunda versão a gente tem algumas cenas bem engraçadas e clássicas, como por exemplo, o Chapolin não conseguindo se conduzir o pescador que
lhe disse sobre os marcianos, já que ele fala, sim, existem, sim, existem, e ele fica assim sendo controlado por uma pulseira. Cenas engraçadas como, por exemplo, ele sendo enganado, o pescador sendo enganado pela marciana, interpretada pela Florinda Mesa. A cena do Chapolin balançando o disco voador deles também é muito boa. A cena do Chapolin derrubando leite no próprio braço tem cenas muito boas e um episódio realmente clássico. Esse episódio tem uma terceira versão, tá? Gravado em 1977. Esse episódio teve 3 versões dos episódios dos marcianos. Inclusive, essa outra versão foi mais uma vez gravada. Você não ouviu o Chapolin? Estando paralisado é completamente inofensivo. Pois é, e se ele te desparalisa? Não. Só se eu fizesse assim. Está vendo, filho? Com a ajuda do Edgar Vivar. Os episódios do Chapolin, eles tinham uma variedade maior de cenários, além da gente também ter tido mais atores participando por lá. Os atores parece que eles gravavam mais Chapolin do que Chaves, essa era a impressão, porque era muito cenário e muita cena. Agora vamos aqui, porque tem um outro episódio de Chapolin que também tem 2 versões. Eu quero falar sobre aquele episódio que eu já comentei até aqui no canal, que foi aquele episódio em que houveram japoneses no seriado do Chapolin Colorado. Aquele episódio em que o japonês quer obrigar a outra a se casar. Esse episódio tem 2 versões. A primeira versão dele, eu não consegui encontrar o ano, mas a primeira versão dele, se eu não me engano, é de 74, e a segunda versão eu não consegui encontrar o ano, mas são 2 versões do episódio também. Agora falando aqui de outros episódios que também são clássicos, eu quero envolver mais marcianos por aqui, porque se tem uma coisa que eles colocavam era marciano. Existe um episódio de Chapolin, que o Chapolin está especificamente meio que numa vila, e aí o Chapolin acaba tendo que tentar descobrir quem é o marciano que tem lá. E acontece o que? Qual é a grande confusão? Porque esse episódio tem 2 versões. Uma dessas versões foi gravada em 1979, tá? Inclusive. E aí acontece que o Chapolin, ele precisa descobrir quem é esse marciano. De uma versão para outra, o marciano muda muito. É um marciano completamente diferente, até porque os figurinos de Chaves e Chapolin sempre estavam evoluindo muito. Agora vamos aqui, porque dando sequência, a gente tem um outro episódio de Chapolin, que também foi... assim, fez parte da infância de muita gente. É claro que eu vou falar sobre o Pirata Alma Negra, porque esse Pirata Alma Negra, nós temos alguns episódios assim bem clássicos e que tem mais de uma versão. Na verdade eu não vou falar sobre um que tem mais de uma versão, vou falar rapidamente sobre um episódio que tem 3 partes, e que inclusive a terceira parte é perdida. E se você é inscrito aqui no canal, você sabe que eu já falei que existe um gibi de Chapolin que termina essa história. Eu vou deixar esse gibi, tentar encontrar esse gibi, para deixar o link aqui na descrição, porque eu encontrei uma maneira de você ler esse gibi. Mas vou lançar um vídeo falando mais em breve. Agora vamos lá, porque dando sequência nesse episódio de Chapolin que tem outras versões, vou falar sobre mais um episódio de Chapolin que assustou muita gente pode não gostar, mas porém assim, é clássico. O Abominável Homem das Neves. Eu já assisti um pouquinho só desse episódio, e eu sinceramente achei assim muito bem feito. Não contavam com minha astúcia. O figurino do Abominável. O Abominável é interpretado pelo Ramon Valdez, o nosso eterno Seu Madruga. E ele interpreta muito bem o personagem que vai tentar assustar a todos. Esse episódio foi gravado em 1976 e é um dos poucos episódios de Chapolin que demorou para ser regravado. Ele foi regravado em 1987. Os atores estavam mais velhos, foi interpretado com outro ator que eu não consegui encontrar, e o figurino evoluiu mais uma vez, mas com certeza foi na mesma pegada assustadora que foi da primeira versão. Agora falando aqui de um episódio que é mais para ser engraçado, inclusive uma curiosidade, Roberto Gomes Bolanhos também já usou em seus episódios de Chapolin Gêmeos. Basicamente era o que? Existe um episódio que se chama Os Irmãos Gêmeos, que é de 1975. E esses irmãos gêmeos foram interpretados por ninguém mais, ninguém menos do que o Carlos Villagrán. Porém, uma curiosidade é que esse episódio também tem uma segunda versão e foi regravado alguns anos depois. E aí a gente tem o Rubem Aguirre, o professor Girafales, interpretando esses 2 irmãos gêmeos, e o Chapolin se confundiram muito com os 2. Porém, existe antes dessa história um outro episódio de Chapolin que também envolve irmãos gêmeos. O misterioso caso dos homens que eram iguais. Não dá pra ter certeza se foi uma primeira versão antes das 2 outras e se realmente são 3 versões. Existe um episódio de Chapolin que depois eu vou trazer aqui, porque eu não tenho certeza de qual é, mas existe um episódio de Chapolin que tem 4 versões.
É, muita versão. Os episódios de Chaves e Chapolin eram bastante regravados e tinha muita coisa para ser regravado de novo. Se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que você conheça. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, me segue no meu Instagram, me segue no meu TikTok, porque agora eu também vou pedir para você me seguir lá. Me segue em todas as minhas redes sociais, o link tá na descrição aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Vou dar uma voltinha, andar no disco voador dos marcianos. Terra chamando. Aqui é Chapolin Colorado falando terra. O vídeo está terminando aqui. Chaves, todos atentos,